Qual o seu problema? Foi essa a pergunta que eu fiz para vocês. Selecionei aqui um problema que vocês me enviaram e a ideia aqui é tentar ajudar você a superar esse problema. E qual é esse problema? Tenho medo de investir em fundos imobiliários, adoro a renda mensal, porém tenho medo de no futuro não valorizarem. Esse medo, esse receio dos fundos imobiliários não valorizarem, os imóveis não valorizarem, é totalmente normal. Muitas pessoas, especialmente aquelas que estão começando a investir em fundos imobiliários, têm esse receio de investir em alguma coisa que no futuro não vai entregar aquele resultado que ela espera. Então o problema dessa pessoa aqui, eu sei que é um problema de muitas pessoas, é um medo, na verdade, de muitas pessoas, e a ideia aqui é mostrar para vocês alguns exemplos de casos que valorizaram, alguns exemplos de como tudo isso funciona e também para ajudar você a ter mais conforto de investir em fundos imobiliários ou ter mais conforto em decidir sobre investir em fundos imobiliários. Então, para começar aqui, eu queria trazer um gráfico do IFIX, que é o nosso índice que mede os fundos imobiliários, a performance dos fundos imobiliários. Então, como você consegue ver nesse gráfico, a linha vermelha é o IFIX. Então, a gente pode dizer que essa linha vermelha, ela demonstra como o mercado está performando ao longo do tempo e a gente consegue ver que ao longo do tempo ele vem se valorizando. Desde lá de 2017, ele já subiu bastante até hoje, 2023. E a gente tem alguns outros índices de referência só para, obviamente, deixar como referência em questão de performance. A gente vê que ele supera o CDI, ele supera o IPCA e ele supera também 85% do CDI. O que seria 85% do CDI? É que quando você investe em alguma coisa atrelada à Selic ou atrelado ao CDI, tem imposto de renda. O imposto de renda a gente considera a alíquota mínima de 15%, então a gente tira 15% da performance do IFIX, de 100 para 85, então 85 seria realmente o quanto você teria de retorno investindo a 100% do CDI e depois pagando imposto. Só para ficar um pouco mais real esse retorno. Mas de toda forma a gente deixa ali o 100% do CDI também para você ter essa referência. E é importante ver que ao longo do tempo ele bateu o CDI, mas obviamente nesses últimos meses, por conta do cenário que a gente viveu, pontualmente o IFIX ficou abaixo do CDI, mas quando a gente olha para o longo prazo, a gente vê que o IFIX tende a performar acima de 100% do CDI. Bom, então só por esse gráfico a gente já consegue falar que na média os fundos imobiliários valorizam e valorizam bem. E eu estou falando aqui, na verdade, a performance. Eu estou usando a palavra valorizam, mas o que eu quero dizer é o retorno total. Considerando os rendimentos, considerando a valorização das cotas também, a gente consegue ver que na média o IFIX ele supera o CDI e ele também valoriza ao longo do tempo. Então você não deveria ter tanto medo, tanto receio nessa questão de valorização, porque a gente vê que na média, que dentro da lista que compõe o IFIX, tem vários fundos que já não são tão interessantes ou que têm um modelo antigo da indústria ou que não refletem muito bem o que a gente entende que é o padrão de qualidade da indústria. Então a gente consegue fazer, inclusive, melhor. E se a gente olhar este gráfico agora, a gente colocou o Sunofis como um índice. O Sunofis é a nossa carteira de fundos imobiliários, então a gente está fazendo agora uma seleção a dedo, escolhido milimetricamente para ser uma carteira de fundos imobiliários bem balanceada e de sucesso no longo prazo. E a gente consegue ver que a carteira Sunofis, ela consegue bater todos os índices que eu mencionei, inclusive o IFIX, e também bate o IPCA mais 6%, que é uma métrica que a gente gosta de usar, não é uma métrica fácil de se bater, como eu já vou mostrar também mais para frente, quando a gente olhar alguns fundos específicos, mas a nossa carteira consegue bater o IPCA mais 6 na maior parte do tempo também. Lembrando que nesses últimos meses, principalmente por conta dos juros altos e também do cenário do Brasil, a gente teve uma queda generalizada nos fundos imobiliários que fez a carteira ficar pontualmente abaixo do IPCA mais 6, mas a gente já voltou para acima do IPCA mais 6 com essa recente valorização dos fundos imobiliários. Então, beleza. A gente já entendeu que na média os fundos imobiliários eles valorizam ao longo do tempo. Se você escolher muito bem, eles vão te dar um resultado ainda maior do que o IFIX, mas vamos então olhar casos específicos, fundos específicos, só para você ver o comportamento deles ao longo do tempo. Então, meu critério aqui foi escolher dos 3 maiores fundos de tijolos que investem em imóveis físicos e também os 3 maiores fundos de papel, que são aqueles que investem principalmente em crédito, em recebíveis imobiliários. Então, são 6 fundos que eu selecionei aqui, dos maiores, para a gente só enxergar um pouquinho sobre o passado deles e o quanto eles valorizaram ou não valorizaram ao longo do tempo. Então, começando aqui pelo HGLG, a gente consegue ver nesse gráfico que o HGLG conseguiu com conforto, muita tranquilidade, bater todas as métricas que eu mencionei até agora. Bateu o IFIX, bateu o IPCA mais 6, bateu 100% do CDI, o IPCA, 85% do CDI e com muita folga. A gente vê que desde 2011, porque esse é um fundo que tem mais histórico, ele é mais antigo, ele bate esses índices
todos e dali da metade do caminho, 2017 mais ou menos para frente, ele começou a abrir uma grande diferença para os seus índices. Então o HGLG consegue bater tudo com bastante conforto. Então ele teve uma valorização para os seus cotistas. Vamos olhar agora o KNRI, também um dos maiores fundos de tijolo. Ele, no caso aqui, também bate praticamente todas as métricas. No final aqui de 2020, ou seja, período de pandemia em diante, ele acabou perdendo para o IPCA+6, que nem eu falei, é uma métrica difícil de ser batida, e por conta do KNRI ele estar exposto ao setor de escritórios, que é um setor que sofre até hoje, obviamente isso acaba fazendo com que a performance dele sofra também, e desde 2020 até agora ele caiu para baixo do IPCA+6, mas como podemos ver aqui no passado super recente, com essa valorização do IFIX como um todo, mas também uma melhora na performance desse fundo, ele vem recuperando e chegando bem perto da métrica de IPCA+6. Então mais um fundo de tijolo que mostra que a valorização com fundos imobiliários é totalmente possível. E o terceiro fundo de tijolo, XPLG. E mais uma vez, outro fundo que bateu todos os índices. Certo que ali, um pouco do meio para o final, ele acabou ficando abaixo do IPCA+6, mas novamente, agora no passado mais recente, com a valorização do IFIX, com a melhora do fundo, com a melhora geral dos fundos imobiliários, ele já se recuperou e já superou o IPCA+6. E se a gente continuar melhorando também como indústria, ele tem tudo também para continuar melhorando a performance dele. Então, 3 exemplos, peguei os 3 maiores em termos de patrimônio de tijolo e eles todos mostram uma valorização ao longo do tempo. Vamos olhar então como que funciona os fundos de papel. Vamos começar com IRDM, o Iridium, fundo de papel, um dos maiores deles, e a gente consegue ver que, mais uma vez, todas as métricas são batidas com esse fundo, inclusive com uma grande folga. Bateu o IPCA+6, o IPCA, o CDI, 100% CDI, 85% do CDI, bateu o IFIX também. Então esse é um fundo que entregou uma excelente performance ao longo dos anos. Vamos ver então o KNCR. O KNCR, e esse aqui tem uma característica interessante, porque ele é atrelado principalmente ao CDI. Então, por conceito, seria muito difícil ele bater o IPCA+6, que é uma métrica que ele não bate. Lá no passado ele até chegou a ficar bem rente ao IPCA+6, mas agora, nos últimos anos, ele tem ficado bem longe. Mas como o portfólio dele é bastante atrelado ao CDI, é normal que ele acompanhe mais ao CDI. De toda forma, a gente enxerga que ao longo do tempo ele também conseguiu entregar resultado e também entregar uma valorização para os seus cotistas. Abaixo da métrica desafio, que é o IPCA+6, mas mesmo assim entregou resultado para os seus cotistas. Em terceiro temos o Canip, que é o irmão do KNCR. E como o KNCR foca em CDI, o Canip ele foca em IPCA. Então, naturalmente, ele tem uma performance mais atrelada ao IPCA. E a gente consegue ver que, historicamente, ele também conseguiu entregar uma performance, um retorno para os seus cotistas, uma valorização para os seus cotistas. Porém, aqui vem um ponto super importante e a gente vai usar o Canip também como um exemplo. Fundo de papel e fundo de tijolo funcionam bem diferentes. Então, quando eu mostrei todos esses gráficos até agora, eu estou falando de retorno total. O que é retorno total? Rendimento mais valorização da cota. Então, o gráfico do IFIX era assim, o gráfico da carteira Sunofis era assim e de todos esses fundos que eu mencionei. Só que tem um ponto muito importante de como funciona a distribuição de rendimento de um fundo de tijolo e de um fundo de papel. Resumidamente, no fundo de tijolo, existe um conceito de que o próprio tijolo, o imóvel em si, ele valoriza. Ele vai aumentar de valor, vai acompanhar a inflação ao longo do tempo. Então a gente pode dizer que o rendimento de um fundo de tijolo é um rendimento real, acima da inflação. Quando a gente olha para o fundo de papel, não funciona dessa forma. São fundos que investem em títulos de renda fixa. E todos esses títulos eles são corrigidos principalmente pelo CDI e pelo IPCA, ainda mais principalmente, porque tem mais IPCA do que CDI nos portfólios de fundos de papel. Então a gente tem, neste caso, na distribuição dos fundos de papel, a correção pela inflação. Então a gente chama isso de um retorno nominal. Então a inflação está ali. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no fundo de tijolo, seu patrimônio naturalmente tende a valorizar. E já no fundo de papel, por distribuir a inflação e por serem títulos de renda fixa dentro do fundo de papel, que é renda variável, você não tem esse crescimento natural do patrimônio, porque ele te entrega tudo em formato de renda. Então vamos para o segundo gráfico do Canip, para você ver a diferença entre você investir e consumir toda a renda, ou investir e reinvestir toda a renda. Então na linha vermelha, a gente consegue ver o investimento no Canip com o reinvestimento dos rendimentos. Então você recebe a renda e reinveste nele. E você consegue ver que ao longo do tempo o fundo conseguiu entregar um resultado expressivo para os seus cotistas. Agora, se esses mesmos cotistas tivessem recebido a renda
e gastado tudo, não tivesse reinvestido, eles estariam na linha azul, que na verdade perdeu valor ao longo de todos esses anos. Então entenda que no fundo de papel, o seu resultado, o seu retorno total também está muito dependente de como você vai conduzir a sua carteira. Se você reinvestir, você consegue aproveitar o potencial do fundo. Se você gastar tudo, então você pode perder poder de compra ao longo do tempo. Essa é uma distinção super importante entre fundo de tijolo e fundo de papel. Inclusive, a gente separou também algumas outras diferenças e como funcionam esses dois fundos de papel e de tijolo. A gente deixou no link da descrição 2 e-books gratuitos para você baixar e descobrir mais sobre esses dois setores. Mas beleza, a gente entendeu que os fundos imobiliários podem valorizar. Os que eu mostrei são todos dos maiores fundos, eles não são os maiores à toa, é porque eles entregam resultado, mas não necessariamente todo fundo imobiliário vai te entregar um resultado positivo. Você precisa escolher bons fundos imobiliários para você ter mais chance de ter sucesso ou ganhar mais ainda no futuro. Então, o seu papel de escolher bons ativos é fundamental. E o que são bons ativos? A gente olhando numa questão de mais pelo lado de imóveis, a gente entende que imóveis, na teoria, eles valorizam com o tempo. Mas não é simplesmente valorizar por valorizar. A inflação subiu, o imóvel vai subir também obrigatoriamente. Não é assim que funciona. A inflação tem um papel sim dentro da valorização do imóvel, então a tendência é que conforme os anos passem e a inflação suba, os imóveis também valorizem. Mas não é o único critério. Existem algumas outras características que fazem com que o imóvel tenha mais chance de valorizar, como a localização, a sua condição, a sua qualidade, certificação, ciclo de mercado, a oferta, a demanda, os serviços agregados e outras várias coisas que podem afetar o valor do seu imóvel. Então, se você entende que os imóveis dentro daquele fundo que você tem ou que você está estudando têm características boas, não precisa ser necessariamente em tudo que eu citei aqui, mas em grande parte do que eu citei aqui, então você tem em mãos um fundo imobiliário com maior potencial de conseguir te entregar uma valorização ao longo do tempo. E mais um outro ponto que também entra na questão de inflação é o INCC, é o custo de construção. Então, conforme o material para construir um imóvel fica mais caro, então para replicar um imóvel se torna mais caro. Então, se ele custou 50 milhões para ser feito, só que hoje, para você usar os mesmos materiais e construir o mesmo prédio, você paga mais, é mais caro fazer isso, então em tese esse imóvel também vale mais do que ele valia no passado, que seria o componente de inflação que eu mencionei ali. Então o INCC, o custo de construção, também tem o seu papel dentro dessas variáveis que podem mudar o custo de um imóvel, que podem fazer com que ele valorize ao longo do tempo. E aqui vem uma dica também, na verdade não sei se eu chamaria de uma dica, mas é um ponto super importante para na hora de você estudar a performance do seu fundo, você não ficar enviesado. Porque muita gente vai olhar o valor patrimonial exclusivamente como um medidor de valorização. Estava 100 5 anos atrás, agora está 120 e valorizou 20. Sim, porém não. Porque existe um outro componente que os maiores fundos estão fazendo mais ativamente hoje em dia, que é a venda de imóveis. E quando eles compram um imóvel, deixa esse imóvel amadurecer no portfólio, vão usufruindo de renda, lá na frente eles vendem com lucro, todo esse crescimento do imóvel de valor, toda essa valorização, aquela inflação que foi corrigida, aquele a mais que o vendedor pagou também, porque era um imóvel bom, por exemplo, tudo isso vai ser distribuído em formas de rendimento. Então você também recebe essa valorização dos imóveis, valorização dos investimentos, a correção do imóvel pela inflação via rendimento, caso o fundo venda os imóveis. Então, quando você for olhar a performance de um fundo imobiliário, sim, olhe o valor patrimonial isolado, sim, olhe o rendimento isolado, mas também olhe o retorno total que engloba as duas coisas para você entender o quanto de retorno no total o fundo está entregando para os seus cotistas. Então lembre-se que em fundos de gestão ativa, principalmente os maiores, principalmente os que têm estratégia de vender imóveis, eles podem entregar também essa valorização em forma de rendimento para você naqueles pagamentos mensais. E aí, já perdeu o medo então? A gente já conseguiu ver que os fundos imobiliários têm potencial de valorizar, as formas com que ele pode entregar esse resultado para você, as características importantes em um imóvel para que tenham mais chances de valorizar, a importância de escolher bons fundos imobiliários para você ter mais chance ainda de conseguir ter esse retorno maior a longo prazo. A questão é, como é que faz agora para escolher? Se você quiser uma ajuda para escolher os melhores fundos imobiliários, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição um desconto da assinatura Suno Premium que você vai ter acesso à carteira completa de fundos imobiliários que a gente entende que são os melhores fundos imobiliários na atualidade. Então, para a gente continuar essa série, me conta aí nos comentários.
Qual que é o seu problema? E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para quando vier o próximo vídeo você ser notificado. Até o próximo vídeo.